Você se considera cristão? Talvez você tenha se denominado como cristão da última vez que respondeu ao censo do IBGE. Mas você sabe de fato o que significa ser cristão e o que a Bíblia ensina sobre temas como o pecado, o plano redentor de Deus e a importância da morte de Jesus? Hoje vamos falar sobre a origem do pecado, o plano de salvação de Deus e como a morte de Jesus na cruz está no centro de tudo isso. Para entender o plano redentor de Deus, precisamos primeiro entender o problema, o pecado. A Bíblia nos ensina que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. No início, Deus criou tudo perfeito e colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, dando-lhes uma única regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus, enganados pela serpente, que era Satanás. Ao fazerem isso, o pecado entrou no mundo. Eles escolheram se rebelar contra Deus, e essa rebelião resultou na separação entre a humanidade e o Criador. Esse é o que chamamos de pecado original. Mas Deus, em sua infinita graça, já tinha um plano para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento entre Ele e nós. Logo após o pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que um dia alguém viria para esmagar a cabeça da serpente. Esta é a primeira profecia sobre o Messias, aquele que viria para derrotar Satanás e o poder do pecado. Ao longo do Antigo Testamento, Deus repetidamente promete enviar um Salvador, alguém que resgataria a humanidade. Deus escolheu um povo, Israel, para ser o seu veículo através do qual o Salvador viria. Ele fez promessas a Abraão, Moisés e Davi, apontando para a vinda desse Redentor, que não apenas salvaria Israel, mas todas as nações. E esse plano se cumpriu em Jesus Cristo, o Messias prometido. Jesus, sendo o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo não apenas para ensinar ou curar, mas principalmente para resolver o problema do pecado. A Bíblia nos ensina que a morte de Jesus na cruz foi uma expiação pelos nossos pecados. Expiação significa que Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. De acordo com a lei de Deus, o pecado exige punição, e essa punição é a morte. No Antigo Testamento, animais eram sacrificados como uma forma temporária de cobrir os pecados. Mas esses sacrifícios nunca foram suficientes para remover o pecado de forma definitiva. Jesus, como o Cordeiro de Deus, ofereceu-se como o sacrifício perfeito e final. Além da expiação, existe também o conceito de propiciação, que está intimamente ligado à cruz de Cristo. Propiciação significa que a morte de Jesus satisfez a justiça e a ira de Deus contra o pecado. Deus é perfeitamente justo e santo,
e o pecado não pode ser ignorado. A cruz foi onde a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus tomou sobre si a ira que deveríamos receber. Em outras palavras, ele morreu em nosso lugar. Isso não é algo que podemos ganhar ou merecer. A Bíblia nos diz que é pela graça que somos salvos, por meio da fé. Jesus fez tudo o que era necessário para reconciliar-nos com Deus. Se você está assistindo a este vídeo e nunca entendeu completamente esses conceitos, agora é a hora de considerar o que Jesus fez por você. O Criador nos convida a crer no sacrifício de Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados e a recebermos o presente gratuito da salvação. Este é o coração do cristianismo. Não é sobre ser bom o suficiente ou fazer coisas certas, mas sobre reconhecer que somos pecadores e que Jesus já fez tudo o que era necessário para nos redimir. Então, você que se considera cristão, sabe agora que ser cristão vai muito além de uma identidade ou cultura. Trata-se de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, baseado no sacrifício na cruz por nós. E você, já recebeu esse presente de Deus?